Amados irmãos e irmãs, nós vamos falar hoje sobre aquela revelação que Deus nos deu no altar semana passada. Amém? Lembra que na hora da oração Deus falou sobre Jó? Então nós vamos falar hoje sobre Jó. Amém? Então você vai abrir a Bíblia em Jó, capítulo 19. Pastor, quem escreveu o livro de Jó? Foi Jó? Foi Moisés? Foi Salomão? Ninguém sabe. Amém? Vocês estão aqui? Amém? Amém. Ninguém sabe. Tem uns que desconfiam que foi Moisés, outros que foi Salomão, capítulo 19. Mas na verdade, ninguém sabe. E por que ninguém sabe? Ninguém sabe. Amém? Tem coisas que Deus revela, que Deus mostra. Tem coisas que Deus não mostra. Eu mandei um vídeo ontem para vocês no grupo, não sei se vocês viram. Uma mulher lá em Israel, ela conseguiu entrar aonde fica o Monte Moriá, aonde fica a pedra que fica no pico do Monte Moriá. Está preservado, pastor? Tá. Mas o local, nenhum judeu pode entrar, nenhum cristão pode entrar, só muçulmano. O lugar está sob o domínio dos muçulmanos. Por quê, pai? Por que Deus? Você sabe que eles são parentes, mas não dá certo. Deus permitiu que esse lugar ficasse sob o domínio deles. Sabe para quê? Para preservar. Eles construíram um edifício em cima da pedra do Monte Moriá, onde Abraão ofereceu Isaac. Já pensou? O lugar onde foi colocada a Arca da Aliança. Talvez, se Deus deixasse na mão de todo mundo, talvez já tivesse até passado a patroa em cima. Mas Deus deixou na mão dos muçulmanos, porque Deus queria preservar. E está lá, não entra. Eu não sei como é que aquela mulher entrou. Ela deve ter algum parente, alguma coisa, porque só entra muçulmano, não entra judeu, nem entra cristão no lugar. Você vê o vídeo lá, você que não viu, depois você vê, dá para ver a pedra. A mulher ficou tão impactada que tem um lugar assim que eles, se quiserem, tocam na pedra. A mulher disse assim: Deus me livre de eu tocar nessa pedra. A mulher entende por quê? Porque é o local onde ficava o templo, e exatamente o local do templo chamado Santo dos Santos, que se o sacerdote entrasse lá em pecado, puxava ele morto por uma corda. A mulher disse assim: Deus me livre de tocar nisso aí. Deus me livre.
Já na entrada já tem que tirar os sapatos. Lembra? Tira as sandálias dos pés. Pois é. Depois a gente fala sobre isso. Mas primeiro eu peço você que não viu o vídeo, procura o vídeo no grupo que eu postei ontem. Amém? Glória a Deus. Livro de Jó, capítulo 19, a partir do verso 1. O título: Jó, embora sofrendo, sabe que o seu Redentor vive. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Então, respondeu Jó: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes e não vos envergonhais de injuriar-me, embora haja eu, na verdade, errado, comigo fica o meu erro. Se quereis engrandecer-vos contra mim e me arguís pelo meu opróbrio, pela minha vergonha, sabei agora que Deus é que me oprimiu e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou e não posso passar, e as minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. Arruinou-me de todos os lados e eu me vou, e arrancou-me a esperança como a árvore. Inflamou contra mim a sua ira e me tem na conta de seu adversário. Juntas vieram as tropas, prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs-se longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável. A minha mulher, não, deixa eu voltar aqui. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante. Até as crianças me desprezam e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos, me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Porque me perseguis, como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne? Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras. Quem me dera fossem gravadas em um livro. Foi, né? Foi. Que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive,
e por fim se levantará sobre a terra. Diga glória a Deus. Termina assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e os outros, de saudade, me desfalece o coração dentro de mim. Até aqui. Diga amém. Povo de Deus, deu para notar o quanto que esse homem sofreu? Esse homem era muito rico. Esse homem, ele tinha tudo. Era muito rico. E de repente, tudo começou a dar errado. E você vê que ele não sabe quem estava atacando ele. Ele acha que é Deus. Ele acha que é Deus. E tudo começou a dar errado. Ele estava no lugar, de repente perdeu os filhos, perdeu os servos, perdeu os animais. E aí, quando ele estava pranteando sobre uma coisa, acontecia outra coisa ruim. E foi acontecendo coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. E depois de ele perder tudo, ele adoeceu. E adoeceu de um jeito que ele mesmo disse que pedia. Ele foi tomado de uma enfermidade que ninguém suportava o cheiro. E aí ele diz assim: eu chamava o empregado meu e ele nem vinha. Eu implorava para ele. As crianças zombavam de mim. Aí ele disse que nesse momento os amigos fugiram todos. Os amigos sumiram. E aí ele diz assim: até os meus parentes me abandonaram. Você olhando para a situação desse homem, foi Deus que não deixou ele botar uma corda no pescoço, porque por menos estão fazendo isso. É uma verdade. Por menos estão desistindo da vida. Então ele perdeu tudo, foi abandonado pelos amigos, pela família, adoeceu terrivelmente. E a Bíblia diz que ele gritava por justiça, socorro, mas ninguém ouvia. Parecia que não existia justiça. Essa parte eu me lembro, me faz lembrar o Brasil. O Brasil parece assim, que não existe justiça. A justiça é só para um lado, para o outro lado não existe justiça. E eu digo a você, eu sou contra quem quebrou tem que pagar. Quem fez errado tem que pagar. Mas quem não fez não pode receber a punição como se tivesse feito. Certo ou errado? Pois é. E se é uma coisa que Deus odeia, é a injustiça. Porque a justiça é base do trono dele. Veja na sua cabeça aí, ó, na sua fé. Imagine Jó, um homem muito rico que perdeu tudo, mas no meio do sofrimento, de todo aquele sofrimento, ele soltou uma palavra que eu acho que aquela palavra não veio dele. Ele soltou no meio de tanta coisa ruim acontecendo, porque tem gente, quando acontece uma desgraça, ela já chama palavrão, ela já, né? Mas no meio de tanto sofrimento, esse homem soltou algo
que parece uma profecia. Ele disse assim, ele diz assim: eu queria que minhas palavras fossem escritas. Eu queria muito que as minhas palavras fossem escritas num livro, para lembrar. Aí ele vai e diz assim, verso 25: porque eu sei, quer dizer, eu tenho certeza que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Diga glória a Deus. No meio de uma desgraça, no meio de tanto sofrimento, tanta luta, tanta perda, ele perdeu os filhos tudo, desabou o trem, perdeu os filhos tudo. E no meio dessa tribulação infernal, ele diz: eu quero que escreva isso no livro, porque eu sei, eu tenho certeza que o meu Redentor vive. Amém, igreja? O meu Redentor está vivo. Amém, igreja? O meu Deus é vivo. Aleluia. Não é um Deus de pau, de pedra, de metal. Não. O meu Deus vive. E ele chama esse Deus de Redentor. Aleluia. Ele chama esse Deus de Redentor e disse: ele vai, por fim, ele vai se levantar dessa terra. Naquele momento, as palavras de Jó eram proféticas. Aí eu fui olhar o que quer dizer a palavra Redentor. Agora vamos investigar, né? A palavra Redentor, no hebraico, quer dizer mediador, aquele que restaura, aquele que restaura direitos perdidos, aquele que redime pessoas que estão cativas, que estão presas. No grego, essa palavra quer dizer aquele que resgata, aquele que paga o preço de soltura, aquele que reabilita, aquele que liberta, aquele que salva, aquele que repara. Diga amém. Aí eu fiquei pensando, quer dizer, Jó profetizou Jesus. Ah, pastor, será? Abra sua Bíblia em Isaías. Daqui a pouco a gente vai consagrar o Guilherme, amém? Amém. Pegou todo mundo de surpresa, né? Isaías 44. Eu estava falando aqui que aqui tudo começou, né? O pai foi curado. Você vê que tudo é uma sequência, né? O que você quer, existe uma sequência. Então a igreja orou, o pastor foi curado. Amém? Aí a pastora engravidou, a igreja orou e o Guilherme venceu um aborto e está aqui. Amém. Glória a Deus. É milagre. Amém. Isaías 44, verso 6.
Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Aqui Isaías escreve que Deus está falando. E o que Deus está falando? Ele está dizendo: olha, eu sou o Rei de Israel, eu sou o Redentor, e eu sou o primeiro e o último. Amém? Amém. O primeiro e o último. Espera aí. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Espera aí. Então, aquele que é Redentor é o primeiro e o último. Apocalipse capítulo 1, verso 9. O que o título diz aí? Como é que está aí o título na sua Bíblia? A visão de Jesus glorificado. Olha só, vai escutando. Verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos. Não é Patmos não, Patmos. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Diga glória a Deus. Você acabou de ver o que Jó viu. Amém? Era Jesus. É muito forte, dá vontade de voar. É muito forte, povo de Deus. Quando Jó estava na miséria, abandonado, doente, sofrendo, gemendo, esse homem do meio do inferno que estava a vida dele, ele disse assim: escreve
escreva. Eu queria que escrevesse o que eu estou passando. Eu queria que escrevesse o que eu estou vivendo. Eu estou vivendo uma miséria. Eu estou abandonado pelos meus amigos, pela minha família. Eu não tenho nada. Eu perdi meus filhos. Eu estou fedendo. Eu estou doente. Eu não tenho nada na vida. Mas escreva. Escreva. Eu sei que o meu Redentor vive. E Ele vai se levantar sobre essa terra. Aleluia! Aplauda Ele! Eu provei para você que era Jesus. Ele soltou uma profecia. E o que é que isso tem a ver, pastor? Tem tudo a ver. Porque às vezes a gente não está igual a Jó. Mas às vezes a gente está derrubado. Às vezes a gente está doente. Sabia? Às vezes a gente está abandonado pelos amigos. Sabia que às vezes a gente é abandonado pelos amigos? Você sabia que às vezes a gente é abandonado pela família? Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. E você liga para contar. Você quer contar porque se você segurar, você dá um infarto. Então você tem que contar. Você tem que botar para fora. Você tem que contar. Ele estava nessa situação tão difícil. Mas mesmo doente, porque eu vou te contar, a derrota deixa o camarada lá embaixo. Quando você perde uma coisa, quando você perde materiais, você já fica derrubado. Imagine, filho. É ou não é? Imagine perder um parente. Talvez você está abandonado pelos seus parentes, pelos seus amigos. Talvez você perdeu alguém. Talvez você esteja doente. Mas o que o Espírito Santo quer nos ensinar com essa palavra é que a gente tem que crer que se Jesus está vivo, porque assim, ter um Deus morto, um Deus de pau, de pedra, de metal, o camarada está perdido. Então tá, ele está perdido. Mas se o teu Redentor vive, se o teu Deus está vivo, tudo pode acontecer. Amém, igreja? Quer dizer, ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. Ele está dizendo o seguinte: olha, o meu Deus, Ele pode tudo. Se Ele está vivo, se Ele é capaz, se Ele pode fazer o impossível, então escreve para ver a minha vitória, escreve para você ver o final, escreve a minha história, pode escrever. Quando uma pessoa fala assim, pode escrever, ela está com certeza, pode escrever o que eu estou falando, pode escrever, é realmente, aquela pessoa tem certeza. Então, a gente pode estar de cabeça para baixo, a gente pode estar numa situação difícil, a gente pode estar numa situação que eu nem sei descrever, mas se o teu Deus está vivo, tudo pode mudar, tudo pode acontecer, a história pode mudar. Por quê? Porque Jesus está vivo. Amém. Porque Ele vive, posso ver amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei
Eu não sei quem fez essa música, mas quem fez teve uma revelação. Amém. Então Jó lá atrás disse assim: pode escrever o que eu estou falando, porque o meu Redentor está vivo. Eu estou aqui, até os meus amigos estão me condenando. Eu estou aqui numa situação difícil, mas pode acreditar, o meu Deus está vivo e essa situação vai mudar. Povo de Deus, eu não sei como é que está a sua situação. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa: Jesus está vivo. Não, perguntar de novo, acho que ele som foi. Jesus está vivo? Amém. Se Jesus está vivo, pode ser vivo. Diga assim: se Jesus está vivo, não, fala com fé, gente. Levanta assim a mão bem alta, assim, alguém não comeu. Por isso você está falando assim, tão fraquinho. Vamos lá. Se Jesus está vivo, tudo pode acontecer. Amém? Coloca essa palavra no teu coração. Jó estava um caquinho. Eu imagino Jó um caquinho assim, doente. Pai, você vai ver. Estava doente lá. Todo mundo zombando dele. Todo mundo tirando onda com a cara de Jó. Mas ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Amém, igreja? Resultado disso. Qual foi o resultado, pastor, dessa fé? Todo mundo, Jó é conhecido, o pessoal fala assim, a paciência de Jó, né? Não, nós vamos falar da fé de Jó. Aleluia. Aqui, Jó, última página, verso 10. Verso 10. Jó, ele ainda soltou outra palavra, que ele diz assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele já estava cheio de fé. No verso 10 diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou Jó o último estado. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhos, com a mesma mulher. Trocou a mulher não. Amém, igreja? É a mesma que Jó chamou de doida. Ela mandou Jó amaldiçoar o Deus dele morrer. Teve outros 7 filhos e filhas. Chamou o nome da primeira Gemima. Só o nome ficou feio, né? Mas tá bom. A outra Késia. E o da terceira Querem Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Aleluia! É muito forte, né? É, mãe? Então, amado irmão, irmã,
saia daqui com essa visão: meu Deus está vivo. E se o meu Deus está vivo, tudo pode acontecer. A história da minha vida pode mudar. Agora está ruim, mas vai mudar. Pode escrever. Quando uma pessoa falar assim: ei rapaz, você está derrubado, o negócio está feio. Diz assim: pode escrever. Meu Deus está vivo. Você vai ver. Amém, igreja? Eu acho que quem inventou a frase pode escrever foi Jó. Pode escrever, né? Aquela quem ri por último, ri depois, como é que é? Quem ri por último ri melhor, parece que foi Jó também, querido. Então, amado irmão, não sei, talvez está ruim, mas Jesus está vivo. Você vai ver lá na frente a vitória. Glória a Deus. A palma de Jesus bem forte. Fique de pé em nome do Senhor. Acho que é a hora de consagrar a mulher, né? Pastor Denilson, pode vir, pastor Denilson. Segura aqui o microfone para a gente consagrar. Eu quero que a igreja ore, porque Deus é bom. Amém, igreja? Deus é bom. Deus é bom. Um dia eu estava aqui nesse altar. Eu não sei quem estava no dia. Eu estava passando mal. Eu quase caio aqui, passando mal. Quem estava nesse dia? Pois é. Eu estava com uma pessoa normal, tem 5 litros de sangue. Eu tinha 1,5 litro. Eu estava o médico disse que nem na reserva não estava. Então, naquele dia eu estava morrendo. A igreja orou e eu vivi e girei. Amém? A oração que é feita na casa do Senhor. Por isso muita luta vi, eu sei. Mas um dia nos teus átrios valem mais que 1000 em outro lugar. Amém, Deus? Então, nós podemos só ler. Aleluia. Estenda a mão para cá, gente. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu consagro e apresento Guilherme no teu templo. Senhor, eu consagro essa criança a Ti, ó Deus. Eu sei que o Senhor vive. Eu peço que a Tua graça esteja sobre a vida dele e que o Senhor possa acompanhá-lo todos os dias da vida. Que o Senhor o faça forte, saudável e com a unção do Teu Santo Espírito. Eu apresento o Guilherme em nome do Senhor Jesus. A igreja confirma isso. E nós abençoamos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus.